Olá! É com grande alegria que participamos deste simpósio em comemoração aos 160 anos da chegada dos primeiros imigrantes tiroleses ao Brasil. Eu sou Rita Couto, jornalista e escritora, atual presidente do Instituto Teuto Brasileiro Ilha Andiga. Resido nas terras da antiga colônia alemã e, apesar de não ser descendente dos tiroleses e dos alemães, me dedico com paixão há 15 anos à pesquisa a respeito da história deste nobre povo. Tenho aqui ao meu lado o historiador Roberto Dili. Olá, minha gente. É realmente, como a Rita falou, uma grande alegria nós estarmos participando deste evento com vocês, este evento que vem resgatar essa história tão importante dos nossos antepassados. Na verdade, eu descendo meus antepassados, são várias famílias tirolesas e alemãs, às quais eu me dedico com muito amor, com muito empenho. Nos últimos 48 anos, venho realmente, apaixonadamente pesquisando, descobrindo fatos inéditos. Estamos aqui para contar um pouquinho dessa história, desses tiroleses que vieram para o Juiz de Fora. Em 1858, as populações dos estados de língua germânica, incluindo o Tirol, passavam por graves momentos, por escassez de alimentos, por altos impostos, por falta de dinheiro, não havia perspectivas. Isso fez com que eles passassem a procurar uma alternativa para as suas vidas. Foram vítimas, assim, dos agenciadores da imigração, que sabiam como ninguém vender o país, vender o seu projeto de angariar imigrantes. E foi assim que os nossos tiroleses saíram de Innsbruck e chegaram a Juiz de Fora. A história da imigração germânica em Juiz de Fora é estreitamente ligada à Companhia União Indústria, uma empresa fundada no ano de 1853 pelo empresário Mariano Procópio Ferreira Lage. Essa companhia ela tinha duas principais finalidades. O primeiro objetivo era construir e explorar durante 50 anos 2 ramais de estradas ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro, privilégios exclusivos oferecidos pelo governo imperial. O segundo objetivo, que nos interessa, era estabelecer em Juiz de Fora uma colônia de imigrantes germânicos. O empresário Mariano Procópio adquiriu uma vasta área de terra nas proximidades da cidade do Paraibuna, atual Juiz de Fora, e ali foi instalado a sede da Companhia União Indústria e também a colônia alemã Dom Pedro II, cujos lotes mediam quase 100 mil metros quadrados cada um. A construção da Estrada União Indústria, que é a primeira estrada pavimentada da América do Sul, teve início em 12 de abril de 1856 e contou com a presença do imperador Dom Pedro II, que manifestava sempre de forma clara o seu importante apoio aos trabalhos de Mariano Procópio. Somente um ano depois, no dia 25 de abril de 1857, é que a Companhia União Indústria deu início à formação da colônia alemã, quando assinou um contrato específico com o governo imperial para a introdução e estabelecimento dos colonos estrangeiros. Entre os meses de maio e agosto do ano de 1858, chegaram ao Brasil, no porto do Rio de Janeiro, 1.175 colonos germânicos com destino a Juiz de Fora. Pouco mais tarde, outros 20 imigrantes germânicos também vieram, contratados pela companhia, totalizando assim 1.195 colonos. Eles viajaram ao Brasil a bordo de 5 navios veleiros, chamados Tell, Rhein, Gundela, Gesner e Osnabrück. Estas embarcações possuíam 3 mastros e suportavam longas viagens como a travessia do Oceano Atlântico. Foi a bordo do navio Gundela, o terceiro veleiro a deixar o porto de Hamburgo com imigrantes para a colônia alemã Dom Pedro II, que veio o primeiro grupo de tiroleses para o Brasil, com destino à cidade de Juiz de Fora. Dos 289 imigrantes embarcados na Gundela, 236 eram originários do Tirol. Do total de 277 imigrantes tiroleses, a maioria absoluta, ou seja, 266 pessoas, saíram do Nordtirol e apenas 11 colonos eram do Südtirol.
Todas estas famílias se organizaram em um único grupo e juntos saíram de Innsbruck no final de março de 1858 rumo ao porto de Hamburgo, atravessando diversos estados alemães. Nenhum deles podia sequer imaginar quantos obstáculos e sofrimentos teriam que enfrentar. Poucos dias depois de deixarem o Tirol, em 23 de abril, surgiu o primeiro revés. Os imigrantes passavam por Augsburg, na Baviera, quando Maria Anna, esposa de Georg Kirchmeier, faleceu. Ela já estava doente na ocasião em que, em companhia de seu marido e de seus 6 filhos, deixaram sua aldeia para emigrar para o Brasil. Maria Anna tinha 50 anos de idade. Faleceu de paralisia dos pulmões às 8 horas da manhã do dia 23 e foi sepultada no cemitério de Augsburg no dia 24 de abril. Georg Kirchmeier e seus filhos, Andreas, Maria, Franz, Johann, Martin e Georg, não tiveram escolha. Precisavam seguir viagem, mesmo com o coração dilacerado pela perda. O grupo de tiroleses passou por Augsburg, na Baviera, e partiu em direção a Mannheim, onde eles pegaram um vapor e subiram o rio Reno até a cidade de Colônia, onde chegaram na noite de 29 de abril. No dia seguinte, 30 de abril, os tiroleses seguiram de trem, chegando em Hamburgo no dia 3 de maio, onde todos se apresentaram no porto, despacharam suas bagagens e assinaram o contrato com o representante da companhia União e Indústria. É válido ressaltar que todos os chefes das famílias alemãs e tirolesas, antes de saírem do porto de Hamburgo, assinaram um contrato de trabalho com a companhia União e Indústria. O contrato assinado pelos imigrantes da colônia alemã Dom Pedro II garantiam a eles direitos e também deveres. Estavam previstos o tamanho e o peso das bagagens, além dos valores das despesas da viagem, que poderiam ser adiantados sem juros pela Companhia União Indústria ao contratado, com prazo para pagamento de 4 anos, sem juros. Além disso, o documento assegurava que a empresa providenciaria trabalho ao colono e também à sua família, mediante um salário diário para os adultos, além de oferecer gratuitamente habitação conveniente durante 1 ano. Estavam previstas também as dimensões dos terrenos que seriam vendidos sem juros aos imigrantes, assim como a forma de pagamento por essas terras. É muito importante a gente destacar que as condições oferecidas aos imigrantes que vieram para Juiz de Fora eram bem diferentes daquelas ofertadas por outras colônias do Brasil, que na sua maioria praticavam aquele velho sistema de parceria, escravizando os colonos e impedindo que eles alcançassem autonomia financeira. Em cartas escritas aos familiares que permaneceram na sua terra natal, diversos imigrantes, especialmente os tiroleses, relataram o quanto a Companhia União Indústria cumpriu rigorosamente tudo o que estava previsto no seu contrato. Fato que também se confirma através e por meio dos relatórios apresentados nas assembleias dos acionistas na Companhia União Indústria. No dia 9 de maio de 1858, os imigrantes tiroleses deixaram o porto de Hamburgo a bordo do veleiro Gundela. A travessia do Atlântico teve uma duração de 78 dias. Foi a viagem mais demorada dentre as 5 embarcações que trouxeram imigrantes germânicos para Juiz de Fora. Eu fico imaginando como foi que aconteceu essa travessia desses nossos valentes imigrantes pelo oceano. Nós temos que nos lembrar que eles eram originários do interior do Tirol. Nunca antes haviam visto o mar. E agora estavam ali, a bordo daquele caixote solto ao sabor dos ventos, se levantavam pela manhã, para qualquer lado que olhassem, só viam água e ondas gigantescas. Essa tortura, minha gente, essa tortura durou 78 dias. Nasceram 6 crianças em alto mar. E a bordo também irrompeu uma epidemia de tifo. E 6 imigrantes faleceram, inclusive alguns desses recém-nascidos. A demora na travessia do oceano, a morte dos companheiros e as angústias e inseguranças naturais de uma viagem a bordo de um simples veleiro fizeram com que os tiroleses se apegassem ainda mais profundamente à sua fé genuína católica.
Davi Larcher, um tirolês de Heiming, fez uma promessa, juntamente com a sua esposa e seus 10 filhos. Prometeu que se chegassem sãos e salvos a Juiz de Fora, aqui eles ergueriam uma capela em honra a Santana, a avó de Jesus. Curiosamente, o veleiro Gundela atracou no porto do Rio de Janeiro, exatamente no dia 25 de julho de 1858, véspera do dia dedicado a Santana. Pouco depois, os tiroleses saíram do Rio de Janeiro pelo Porto Mauá, localizado na Baía de Guanabara, e seguiram pelo trem da Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, popularmente denominada como Estrada de Ferro Mauá. Foram até a raiz da Serra da Estrela, de onde partiram a pé, em carroças e em direção a Juiz de Fora, passando por Petrópolis, seguindo sempre pela Estrada União Indústria, que mesmo em obras já permitia o tráfego. Ao chegarem a Juiz de Fora, os tiroleses foram muito bem recebidos pela população local, que os acolheu logo na entrada da cidade. Os imigrantes haviam enfeitado as carroças nas quais eles tinham vindo do Rio de Janeiro até Juiz de Fora com flores e cantavam, dando vivas ao Brasil, à nova colônia e ao empresário Mariano Procópio. Além da receptividade dos moradores de Juiz de Fora, os tiroleses encontraram na nova pátria o apoio integral da Companhia União Indústria, conforme previsto no contrato assinado antes de partirem de Hamburgo. A empresa providenciou acomodações apropriadas e no ano seguinte, em meados de 1859, os terrenos, chamados prazos, já estavam demarcados para serem vendidos aos colonos. As terras compradas por Mariano Procópio para a instalação da colônia alemã Dom Pedro II, que abrangem toda a região conhecida atualmente como Cidade Alta de Juiz de Fora, foram demarcadas e divididas em prazos, ou seja, em terrenos, cada um medindo 20.000 braças quadradas, isto é, quase 100.000 metros quadrados, que equivalem a 2 alqueires mineiros. Após a compra das terras, os colonos davam início à derrubada da mata para construir sua moradia e cultivar o solo. A madeira das árvores era utilizada na construção de casas mais simples e provisórias, que posteriormente foram substituídas por moradias feitas com tijolos maciços aparentes, cobertas com telhas de barro e com janelas e portas de madeira. Como exemplo, citamos trechos de uma correspondência de 30 de julho de 1860, escrita pelo imigrante tirolês Joseph Kelmer Sr., que descreveu para seus familiares que permaneceram no Tirol o momento em que recebeu suas terras e detalhou como a casa e as benfeitorias foram construídas. O levantamento topográfico da nossa colônia foi concluído em janeiro de 1860, e em 6 de fevereiro eu recebi minha parte. Então lá fomos nós, cortamos muita lenha, aqui a mata virgem impenetrável, e queimamos. Depois construímos uma casa com 8 pés de altura, 24 pés de comprimento e 18 pés de largura, tudo feito com madeira. O espaço interno é composto por uma sala e 2 quartos. Anexo está um criadouro para patos e galinhas. Indo mais adiante, há uma área de aproximadamente 5.000 braças quadradas, onde nós iremos plantar milho em setembro. Foi estabelecido um caminho esticado através da nossa colônia, mas além, construí uma ferraria e a cobri com ripas. No que diz respeito aos colonos, reina a maior discrição. Alguns são trabalhadores, e nisso nós tiroleses temos a primazia. Outros são esbanjadores e vivem devassamente. Aqueles que são caseiros e trabalhadores não têm nada a queixar e nem o fazem, pois nosso armazém não é apenas para as necessidades, mas também colocou na fartura e encheu de mercadorias quem tem dinheiro ou crédito. Em outro trecho, a sua carta informa que ele mesmo e sua família vão bem, que levam uma vida com fartura e alegre. Eles têm diariamente carne de vaca fresca, farinha, fubá, feijão preto que é muito nutritivo, arroz e café em abundância, por vezes também um pato selvagem, ou uma carne de caça, o que não é fácil de obter por causa das matas virgens impenetráveis, na quais, sem ferramenta de corte, mal se pode dar alguns passos para entrar.
Eu gostaria de ressaltar que o autor dessa carta que foi lida, José Kelmer Sênior, era o meu tetravô. Ele migrou para Juiz de Fora junto com a esposa, Ana Bárbara, e com os filhos Joseph Kelmer, que repetiu seu nome, que tinha seu nome, também o Aloys, a Clara, a Genoveva e o Paul. Todos eles foram habitar na colônia no mesmo lugar. Em 23 de junho de 1861, pouco mais de 5 anos após o início das obras, foi inaugurada a Estrada União Indústria. Naquele dia, a família imperial e a sua comitiva partiram de Petrópolis em 5 diligências, realizando a viagem inaugural da primeira via pavimentada da América do Sul. 2 dias depois da viagem inaugural da Estrada União Indústria, em 25 de junho de 1861, o imperador, a imperatriz, as princesas e toda a comitiva fizeram uma visita à colônia alemã. 2 companhias de caçadores, uma tirolesa e uma alemã, deram uma salva de 21 tiros e a banda da colônia animou todo o festejo. Em seu diário particular, Dom Pedro II fez anotações detalhadas, relatando todo o passeio pela colônia germânica. Destacamos o seguinte trecho deste precioso registro feito pelo monarca. Almocei numa linda floresta onde abundam os palmitos e durante a comida e em outras ocasiões tocou a música alemã, achando-se os tiroleses uniformizados de blusa e com seus chapéus a Garibaldi e espingardas, sob o comando de outros 2 em trajes verdadeiros tiroleses, armados de sabre e um deles de calção e meia. Disseram-se, de modo a crê-lo, que um tinha no cinturão uma chapa onde se dizia que queriam prata e não dinheiro de papel. Deram tiros e vi um alvo furado e com a legenda Liberdade. Cheguei aqui às 5h05 e depois de descansar tenho estado a falar com diversas pessoas. Vieram tiroleses cantar, que julgo seriam os mesmos que já ouvi em Petrópolis, e depois os colonos que passaram com archotes e deram vivas. Novamente, citamos o meu tetravô, imigrante tirolês José Kelmer, que também registrou em outra carta aos seus coterrâneos a visita da família imperial brasileira à colônia. Assim diz a carta: em 25 de junho, nós tivemos a felicidade de ver novamente Suas Majestades, o Imperador e a Imperatriz, e as 2 princesas em nossa colônia, onde com os mais ilustres senhores tomaram um agradável café da manhã. Os colonos desfilaram, e nós, atiradores tiroleses, atiramos ao alvo. À noite, encontrou uma magnífica iluminação com 12.000 luzes em cores variadas ao ar livre na vastidão da cidade. Assim, como uma grande procissão, com centenas de pessoas, todos colonos, com tochas acesas. Uma enorme multidão chegou de Juiz de Fora e arredores. Os gritos de viva ressoaram continuamente. No dia seguinte, o imperador pediu ao capitão Gritsch, ao primeiro-tenente Glatzel, ao tenente Kelmer, se deixariam fotografar com seus trajes nacionais, e eles concordaram prontamente com seu altíssimo desejo. O imperador inaugurou a nova e magnífica estrada, cujas 42 léguas e 5 braças de largura da corte até a colônia Dom Pedro foram construídas com enormes gastos. A cidade de Juiz de Fora cresce inacreditavelmente. Quando nós chegamos aqui, contavam-se algumas casas lá, agora já passam de 200, todas construídas com beleza. Nós moramos a meia légua de distância de lá. Nós agora temos também um padre católico, que nos deu pela primeira vez, desde a saída de Hamburgo, os sacramentos. Ele é um idoso, mas alegre e esperto homem, e há 13 anos é missionário na América do Sul. Os imigrantes tiroleses adotaram a cidade de Juiz de Fora como sua nova pátria. Com seu trabalho, sua forma honrada de proceder e com sua capacidade profissional, deixaram um legado patrimonial e familiar, enriquecendo a comunidade local com exemplos de dedicação à fé católica e construindo laços perenes de amizade com o povo brasileiro. Um dos marcos ainda hoje existentes e tombado pelo Conselho de Patrimônio Municipal é a Capela de Santana, construída pela família Larcher em cumprimento da promessa feita a bordo do veleiro Gundela durante a viagem para o Brasil.
por vários fatores, entre eles a proximidade geográfica entre a colônia e o centro da cidade, o convívio rotineiro com juiz-foranos e a perseguição aos imigrantes descendentes ocorridos durante as duas grandes guerras, a língua alemã deixou de ser utilizada completamente. Passados 160 anos da chegada dos tiroleses ao Brasil, na cidade de Juiz de Fora, a marca predominante da cultura tirolesa acontece por meio dos mais de 15 mil descendentes que ainda residem nos antigos terrenos da colônia. Há 10 anos, nas comemorações dos 150 anos da imigração tirolesa em nossa cidade, o Instituto Teuto-Brasileiro Ilhandili, em parceria com o Consulado da Áustria em Minas Gerais e a Embaixada da Áustria no Brasil, realizou uma exposição cultural na sede da Associação Comercial de Juiz de Fora. Nesta solenidade, representantes de diversas famílias tirolesas foram homenageadas pelo cônsul honorário da Áustria em Minas e pelo primeiro secretário da Embaixada da Áustria. O Instituto Teuto-Brasileiro Ilhandili é a mais antiga instituição de preservação da cultura germânica fundada em Juiz de Fora. Além do grupo de danças folclóricas germânicas Edelweiss, a instituição possui sob sua guarda rico e vasto acervo histórico, composto por objetos de uso cotidiano das famílias germânicas, peças curiosas, fotografias e documentos raros que contam a história da imigração alemã e tirolesa em Juiz de Fora. Esperamos que essa breve explanação tenha contribuído para a divulgação da história da primeira imigração tirolesa para o Brasil. Se você se interessou, acompanhe as atividades do Instituto Teuto Brasileiro em nossa página no Facebook. Muito obrigada!